Você tem escolhido passar uma noite inteira com o Senhor? Tem colocado diante dele os seus pedidos? E quando você pensa desses pedidos, você pensa numa solução perfeita? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus caros, hoje é uma alegria também estar com você que está nos acompanhando. Seja sempre bem-vindo a este canal. Chegou a primeira vez, se inscreva para que a gente possa todos os dias fazer um caminho com a palavra de Deus. Hoje também é um dia que eu te chamo a rezar pelo nosso país, pelos seus representantes, sejam no governo civil, seja também no governo da igreja, para que todos nós possamos ser um país cada vez mais de homens e mulheres voltados para o Senhor, e a consequência disso é um país que vai realmente levar o bem, que vai espalhar aquilo que são os valores evangélicos. Bom, colocamos em nossas orações. Quero apresentar para vocês o evangelho que está em Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Diz assim: Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, a seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. É bonito perceber este movimento que Jesus faz. Jesus foi à montanha e passou a noite inteira em oração a Deus. Vai à montanha, lugar escolhido pelos profetas, lugar onde Deus se revela. Vai a este lugar e passa ali a noite inteira, conversando com o Pai, para entender do Pai aqueles a quem ele deveria escolher. E quando você pensa nisso, quando você faz algum pedido, quando você se volta para o Senhor, quantas vezes você se volta pedindo a Ele para que pudesse resolver um problema de saúde, que você pudesse resolver um problema relacionado ali de circunstâncias financeiras ou até mesmo relacionais. Poxa, quantas vezes você queria essa solução perfeita vindo de Deus. Uma coisa que nós não tivéssemos trabalho. Algumas vezes alguém vai pensar o seguinte: poxa, padre, eu rezei tanto por esse empreendimento na minha vida, por isso que eu estou levando à frente, tantas batalhas, será que é mesmo Deus? Por quê? Porque as batalhas, as dificuldades estão aparecendo, e se fosse de Deus não deveria ser tudo maravilhoso, tudo sem dificuldade. Quem anda nos caminhos do Senhor sabe bem que não é por aí. Se você quer servir ao Senhor, prepara-te para a prova. E aí você vai percebendo que também a pessoa vai lá: Deus, quero orar a noite inteira, quero pedir que você me envie aquela pessoa especial para a minha vida, aquela pessoa que eu vou casar. E de repente você vai olhando para a pessoa que parece que Deus te escolheu e você fala assim: mas será que é isso mesmo? Será que é essa pessoa? Com todas as suas debilidades, dificuldades, tem tanta coisa aqui para mudar. Pois é, não foi perfeito como você gostaria. Quantas vezes nós precisamos lidar com a resposta da nossa oração que não era perfeita. Porém, você não vê Jesus reclamando: Senhor, você me deixou eu escolher aqui um cabeça dura igual Pedro, fala uma coisa para ele, parece que ele está falando as tuas próprias palavras, dá um minuto depois ele parece o próprio Satanás falando.
O Senhor me colocou ao meu lado homens que querem jogar fogo nos outros. Eu falo de paz, falo daquilo que é o teu caminho e eles querem colocar fogo nos outros. Homens que têm pessoas que querem chegar ao poder. Você escolheu essa pessoa que rouba a bolsa de dinheiro, de doação, que depois trai. Mas, entende? Vai pegando os apóstolos. E você vai percebendo que não foram lá os perfeitos. Levi estava na coletoria de impostos. Ou seja, Mateus estava ali. Você vai percebendo que não eram os perfeitos. Mas teria a oração do Senhor sido imperfeita? Teria ele orado pouco? Porque, vamos combinar, às vezes parece que é isso, né? Talvez você tenha orado pouco. Talvez a tua oração não é perfeita. Melhor pedir o padre lá para rezar por você, porque aquele padre é realmente uma pessoa ungida. Mas, não, claro, meus caras, você pode pedir para as pessoas. Quanto mais gente você pedir para rezar por você, melhor. Mas eu quero dizer que talvez não seja o problema da tua oração, mas do teu entendimento de como Deus te responde a tua oração. E Ele vai te enviando muitas soluções, mas essas soluções não são perfeitas. Espera aí, sim, elas são perfeitas. Não, elas não são. São. Não são. Aí fica aquela dúvida. Não, são perfeitas em Deus. Imperfeitas para nós que temos o olhar limitado. Limitamos a nossa vida aqui. E aí começa a grande diferença. Que quando uma pessoa começa a entrar na vida espiritual, quando ela começa a realmente esse conhecimento mais profundo de Deus, ela percebe que aquelas debilidades, aquelas dificuldades não são um problema, mas é um caminho. E por isso ela não se irrita, ela não murmura, ela não reclama quanto às dificuldades, ela faz disso também o seu caminho. Porque a dificuldade do empreendimento, a dificuldade relacional àquela pessoa que Deus te confiou, que você colocou, que você orou por ela, aquilo é o teu crescimento, é o teu caminho de vida eterna, é a tua terra prometida. Mas se você quer o perfeito, corre o risco de deixar as coisas imperfeitas sobre o olhar de Deus. Sobre o olhar de Deus. E isso é o que Jesus buscava. O que era bom diante do olhar do Pai. Porque o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e que eu possa consumar a sua obra e que nenhum daqueles que ele me confiou se perca. Olha que forte! Isso é bonito. Mas você imagine que o número de discípulos era grande e só ficaram 12 e não foram aqueles que humanamente, vendo as coisas, eram os melhores. Pois é, pense um pouquinho sobre isso, como você está fazendo a sua oração, como você está colocando diante do Senhor, vai descobrir mais sobre você. Tu buscas a perfeição no olhar de quem? Pense um pouco, vamos juntos, te espero também para uma próxima meditação. Não esqueçam de compartilhar, porque cada palavra é uma riqueza que pode atingir aí outros corações, chegando àqueles que tanto precisam. Talvez tenham muitas pessoas orando e não entendem porque tem tantas dificuldades. Pode ser que essa pequenina meditação possa ajudá-los a compreender algumas coisas. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.